Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda de crochê. É a mais pedida por aqui. E não é para menos, né? Inclusive, ela também é a minha preferida. Você vai aprender o crochê, a estruturação, o forro e também como adaptar o crochê para os acessórios de couro que você tem. Então vem que eu te ensino! Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê. Então, sejam bem-vindos aqui nessa videoaula. Então, gente, para o corpo da bolsa, eu vou usar essa parte aqui que é a tampa e essa parte que é o fundo. E eu vou fazer a medida aqui para vocês. Essa parte aqui da tampa, ela tem 27 centímetros por 20 centímetros de largura, tá? Nessa parte maior. Essa parte menor aqui, eu fiz com 25 centímetros, tá? Já o fundo, eu fiz com 22,5 centímetros de largura por 8 centímetros e meio de profundidade. Essas medidas, elas podem variar, tá? Isso não vai interferir no andamento desse projeto. Então, eu tô aqui com a minha base, essa furação, tanto o espaçamento como o tamanho do furo, não é padronizado, tá? Cada lugar que você compra ou você fazendo vai ficar diferente. Então, o que que acontece? Eu vou explicar para vocês o modo de você entender conforme a sua furação, independente desse espaçamento, independente de qualquer coisa. Eu vou explicar para você como encaixar para a tua ficar perfeita. É importante que essa base, ela fique sempre retinha, né? Enquanto você tá colocando os pontos de crochê aqui. Que ela não fique com pontos de mais e nem com pontos de menos, que senão ela vai entortar, tá bom? Então, você vem aqui pelo lado de fora para sua frente e você vai inserir em algum espacinho desse, algum furo desse. Vou começar aqui por um aleatório, vou trazer o meu fio aqui pra frente. Eu tô usando, nesse caso aqui, um fio 3 milímetros para uma agulha de 4,5, tá? Então, eu trouxe aqui, vou deixar esse espacinho aqui, né, de fio, o começo dele maiorzinho, a gente vai arrematando enquanto for fazendo os pontos. Vou pegar o fio maior, colocar aqui na minha agulha e puxar aqui dentro, fazendo um ponto baixo, tá? Por enquanto, esse fiozinho aqui vai ficar meio solto. Se você quiser fazer um nozinho inicial antes de iniciar, também pode, ó. Vamos fazer com nozinho, que talvez fique mais fácil para você. Então, a gente faz o nozinho inicial, aumenta um pouquinho essa laçada, vem aqui, insere a sua agulha, traz essa laçada aqui pra frente, e agora ficou um nozinho. Você vem com o fio maior e passa por aqui. Nesse próximo espaço aqui, no próximo furo, eu vou colocar mais um ponto baixo. Então, eu insiro, trago o fio aqui pra frente, dou essa altura, né, pra ficar aqui da mesma altura, pego o fio do novelo e puxo. Esses pontos, eles não podem ficar inclinados, tá? Ó, esse aqui tá ficando inclinado. Mas a gente tem que testar. Então, vou fazer no próximo mais um ponto baixo. E a gente vai ficar testando para ver a quantidade de pontos que a gente tem que pôr. Perceba que eles estão ficando inclinados. Esse aqui já está inclinado pro lado de cá e esse pro lado de cá. Então, realmente não vai dar para fazer um ponto só em cada furo. Então, eu vou fazer nesse segundo, vou fazer 2
pontos baixos. Então, no mesmo furinho aqui, venho com a agulha e faço mais um ponto baixo. Vai ajeitando aqui os pontinhos para não ficar o fio torcido. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom para você entender bem. Então, olha, já ficou retinho para cima. Vou vir aqui no próximo, vou fazer mais um ponto baixo, tá? Vou colocar mais um ponto baixo aqui, para ver se com 2 em cada espacinho vai ficar bom. Aqui eu pus 2, aqui eu pus 2, vou vir aqui nesse próximo e colocar 2. Assim, a gente tá testando. Perceba como esse último aqui, ele já ficou inclinado. Ficou inclinado para lá, ele já tá quase lá, né, no próximo ponto. Então, não vai ser necessário colocar 2 pontos em cada. Então, eu vou colocar apenas intercalando, né? 1 ponto, 2, 1 ponto e 2. E isso, como eu falei, vai depender do espaçamento da furação que você tem aí na sua base. Mas você vai, é só ficar testando. Se você vê que tá inclinando de mais ou de menos, né? Daí você vai colocando, vai encaixando e vai ajeitando para a sua base. Mas é bem simples de você perceber isso. Então, vamos ver se, assim como eu falei, vai dar certo. Coloquei 1 aqui, 2, 1. Agora, eu venho aqui no próximo. Eu já estou escondendo esse fiozinho aqui, que é o início, nos pontos, mas se você preferir, você pode esconder depois, tá bom? Então, aqui é a furação que vai 2 pontos. Perceba como ficou bem perfeitinho aqui, ó, né? Agora, eu venho aqui no cantinho, faço um ponto. E agora, aqui, eu vou fazer 2 pontos. Fazer um. Aqui, como é o canto, ele ficou um pouquinho diferente, ó. Ele ficou mais inclinadinho, esse aqui, né? Então, a gente tem que testar mais um pouco. Eu vou mais pra frente pra ver como vai ficar. Ele não pode ficar repuxado, porque senão o ponto faz isso aqui, ó. Ele vai pra cima, ou o couro fica torto, tá? Então, eu tenho que ficar testando. Provavelmente, eu vou ter que colocar mais um ponto aqui. Porque assim, pode ver que esse ponto aqui, ó, ele tá bem inclinado. E esse aqui também tá bem inclinado, tá? Então, provavelmente, eu vou ter que colocar mais um aqui. Mas isso a gente vai percebendo testando. Olha lá, esse também tá inclinado pra cá. Então, realmente, eu vou ter que voltar aqui e fazer mais um ponto aqui. Isso aconteceu porque aqui é um canto, tá? Se fosse uma reta, daria para continuar naquela sequência de um ponto, 2 pontos, um ponto e 2 pontos. Aqui ficaram 2 juntos, isso não tem problema nenhum. O importante é a tua base ficar bem retinha e perfeitinha, tá? Então, eu venho aqui e faço um agora. Olha como ficou bem perfeitinho. Agora, eu venho aqui nessa reta, que é da profundidade da bolsa, né? E olha, ele tá inclinadinho. Então, eu vou colocar mais um aqui. Perceba que agora ficou bem certinho. Agora, eu venho aqui, vou colocar um só. Porque aqui, como é uma curva, eu vou colocar 2, né? Então, ele já vai ajeitar aqui. E perceba que ele não tá inclinado, né? Ele tá bem retinho pra cima. Então, vai dar super certo. E assim, a gente vai testando e fazendo essa colocação desses pontos baixos no meu trabalho, na minha base. Esse aqui, ó, ele ficou já inclinadinho, porque aqui é uma curva. Então, aqui, provavelmente, eu vou ter que colocar mais 2, ó. Ele ficou bem inclinado. Onde que tá o outro ponto? Então, eu vou ter que colocar mais um aqui para deixar ele num ângulo bem legal para fazer o próximo ponto. Agora sim, ó. Agora, eu venho aqui é uma reta. Então, eu posso voltar com aquela sequência de um ponto e 2 no próximo. Olha lá como agora tá ficando bem certinho, porque aqui é uma reta, eu já posso voltar com essa sequência. Novamente, aqui, nesse canto, provavelmente eu vou ter que fazer mais aumentos, tá? Que são esses 2 que a gente tem que fazer aqui. Então, aqui eu vou continuando, fazendo esses pontos baixos dentro desses espacinhos. Aqui, 1, aqui 2.
presta atenção para não perder nenhum. Cheguei aqui no cantinho, veja que esse tá bem retinho, tá tudo certo. Aqui, como é um canto, eu já vou colocar 2, porque, ó, se eu colocar um, olha só como ele tá longe aqui, ó, do próximo. Então, eu vou colocar 2 aqui, tá? E agora, mais 2 aqui, porque um só, olha só como ele vai ficar bem inclinado para chegar aqui nesse próximo, né? Então, eu venho aqui e coloco mais um. Agora, aqui, coloco um. E nesse próximo aqui, provavelmente, eu vou colocar 2, né? Esse aqui, talvez, eu tenha que colocar 2 também. Parece que aqui ele ficou um pouquinho mais espaçado a furação, né? Porque, como eu falei, não, às vezes não é padronizada. Essa furação aqui, fui eu mesma que fiz, né? Então, às vezes, fica uma diferença de tamanho aqui, de espaçamento entre os furos, porque é um trabalho artesanal que eu faço. Então, pode acontecer isso. Olha só como eu faço um aqui, olha como o couro já torceu aqui. Tá vendo como ele ficou esquisito? Então, eu vou ter que colocar mais um ponto baixo nesse ponto aqui, mesmo sendo uma reta. Isso é um artesanato, né? Então, a gente tem que fazer de uma forma que a gente perceba que fica legal. Não precisa ter regra, tá? Você vai fazendo e vai percebendo, sentindo o que tá acontecendo com o seu trabalho. Deixa eu pegar mais fio. Olha lá como ficou bem retinho, né? Não ficou repuxado o couro. E aqui é uma reta. Então, aqui eu vou começar a seguir daquela forma, né? De 2 pontos baixos, depois um ponto baixo. Ajeitando os pontinhos. Aqui é 2. Aqui é 1. Aqui são 2. Aqui é 1. Agora, ficou 1 e 1 aqui também. Daí, eu analiso se eu quero colocar mais um, se eu vejo necessidade de colocar ou não. Eu acredito que não precise, porque tanto esse ponto aqui como esse tá bem retinho, nenhum dos dois tá inclinado. Se tivesse assim, ó, aí eu teria que colocar mais um aqui, tá bom? Então, é assim, ó. Estão bem retinhos os dois. Então, agora eu concluí os pontos na minha base. Então, agora eu vou fazer esse fechamento, mas antes, perceba como ainda esses furinhos, né, aqui, ele ainda tá vazado, né? A gente tá vendo lá dentro, lá do outro lado, ó, né? E isso eu não acho legal, eu acho que pode ter um acabamento um pouco melhor. Então, o que que eu vou fazer? Antes de fazer o fechamento, eu vou pegar e deixar um tanto de fio para eu passar por esses furinhos. Então, eu venho aqui, deixei um tanto de fio, corto. Vou pegar uma agulha de tapeceiro, mas antes eu vou queimar aqui um pouquinho para não ficar desfiando aqui. Então, eu venho aqui, ó, nessa laçada e tiro todo o fio, tá? Tirei esse fio e agora eu vou colocar na agulha de tapeceiro. Puxa aqui. Agora, eu venho aqui nesse primeiro V que tem aqui em cima da carreira, né? Insiro aqui, ó, por baixo, pegando essas duas alças. Levo lá pra trás. E agora, eu insiro esse fio voltando aqui pro mesmo lugar de onde ele veio. Então, eu venho aqui no meio, da onde ele veio, e ele vai voltar. Assim, fica bem perfeitinho aqui. Então, eu já terminei o fechamento. E agora,
eu vou fazer aquele acabamento aqui para não ficarem esses furinhos, tá? Então, eu venho aqui, ó, nesse primeiro aqui tá o nozinho do início. Eu venho e coloco minha agulha aqui já nesse primeiro aqui, daqui de trás lá pra frente, né? A parte de fora da bolsa, aqui tem o acabamento do couro. Então, eu trago aqui pra frente o fio e no próximo eu levo lá pra trás. Venho pra frente com o fio e levo lá pra trás novamente. E eu vou fazendo isso por toda a volta. Trago pra frente. Deixa eu ajeitar aqui o fio. E levo lá pra trás. Trago pra frente. E levo lá pra trás. Nesse caso aqui, quando é na curva, é da mesma forma, tá? Não tem nada de diferente. Só vem pra frente e vai pra trás. Olha, e assim eu terminei toda a volta, assim eu escondi, né, todos os furinhos, não tá mais vazadinho. Agora, eu venho aqui, ó, e eu escondo esse fio em alguns pontinhos aqui, pode ser do outro lado também, tanto faz. Só esconde aqui, corta e dá uma esquentada aqui para grudar aqui no seu trabalho. E agora, para dar mais um acabamento aqui, para não ficar esses furinhos aqui, eu gosto de fazer um acabamento aqui embaixo, tá? Não é assim super necessário, mas eu gosto de fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos para ficar aqui na frente desses pontos aqui. Então, eu venho aqui com a minha agulha, deixa eu aumentar o zoom. Venho aqui, ó, tem esse Vzinho aqui, que é do ponto, e tem esse aqui, né, que fica em cima da carreira. Eu venho aqui, ó, pegando essas duas alcinhas, trago esse fio, só que deixa eu fazer um nozinho aqui, ó, que eu acho que fica melhor pra vocês. Faz o nozinho, vem aqui, insere a agulha em qualquer lugar, tá? Insere a agulha, traz aqui esse fio aqui pra frente, essa laçada. Aí, você vem aqui com a sua agulha pro lado, tá? Vem aqui no próximo ponto, no próximo V que tem na parte superior aqui da carreira. Traz o fio maior, esse aqui depois a gente vai esconder, tá? Traz o maior aqui pra frente e passa aqui por dentro. Vai ser essa carreira de pontos baixíssimos, como eu já falei. Então, você vem aqui no próximo, ó, nas duas alças, traz pra frente e tira, tá? Vem aqui no próximo, traz pra frente e tira. Esse ponto, ele não pode ficar muito apertado e nem muito solto, tá? Você vai regulando. Se ficar muito solto, olha lá como é que fica. Vai ficar muito desajeitado, e daí ele interfere no próximo. Ele vai ficar perto do próximo, tá? Não fica legal. Ó, vou fazer mais um bem frouxinho aqui, ó. Olha lá como que fica aberto, fica meio desengonçado aqui. E se ficar apertado, ele vai torcer essa base que a gente cuidou tanto até agora para ficar tão perfeitinha. Ó, se você fizer bem justinho, ele vai entortando aqui, ó. Pode ver que já ficou inclinado, tá? Não pode ficar muito apertado. Então, você vai regulando, deixa soltinho, mas não muito, e faz os pontos baixíssimos por toda a volta. E nos cantos, não precisa fazer aumento, tá? Você vai fazer um ponto baixíssimo para cada pontinho. Olha como dá um acabamento legal. Não é super necessário, mas faz diferença, né? Então, se você tiver disponível aí uma quantidade boa de fio, faça. Porque isso aqui é um diferencial, faz diferença, sabe? Esse tipo de capricho, de acabamento. É bem importante isso.
Então, eu vou dar toda a volta. Perceba que aqui é o canto e eu tô fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho, sem aumento nenhum, tá? Então, eu vou dar toda a volta e já mostro como ficou. Então, olha como é que ficou. Dei toda a volta. Fica um acabamento bem bonitinho, bem legal. Ó, como a base tá bem retinha, não tá torcida, né? Não tá repuxando o couro, nada. E agora, a gente vai fazer o fechamento aqui dessa carreira de pontos baixíssimos e iniciar a altura da bolsa. Então, para isso, a gente vem aqui, corta esse fio. Tira aqui dessa laçada. E agora, eu venho aqui nesse primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, ó. Veja bem que é no primeiro ponto baixíssimo, não é nesse ponto que fica aqui em cima, tá? É nesse V que fica aqui na frente, o ponto baixíssimo. E levo essa laçadinha aqui, esse fio pra cima, tá? Eu não vou levar lá pra dentro não vou trazer aqui pra dentro, só pra cima. Passando só nesses fiozinhos da frente. E agora sim, eu vou levar esse fio lá pra trás, passando aqui. Ele vai entrar onde ele saiu. Então, eu venho aqui de trás, agora sim, aqui de trás, passo aqui por esse ponto que tem aqui atrás, né? E depois eu entro aqui, ó, nesse pontinho da onde esse fio saiu. E levo esse fio lá pra trás. Dessa forma, olha a perfeição do acabamento, gente. Agora, eu venho aqui atrás, eu posso até fazer um nozinho com o início aqui. Essa é a forma que eu faço o acabamento, tá? Se você tiver outra forma de fazer, não tem problema nenhum. E agora, eu vou esconder esses dois fiozinhos. Pode ser um pra lá, um pra cá. Então, eu venho aqui, vou pegar uma agulha um pouquinho menor, para ser mais fácil de passar aqui por esses pontinhos. Então, eu passo por aqui. E trago esse fio aqui para cá. E esse outro, passo alguns pro lado de cá. Agora, eu corto, e agora eu vou esquentar e grudar para arrematar esse fiozinho. Pronta a nossa base. Então, para começar aqui agora a fazer essa altura da bolsa, eu vou fazer um nozinho novamente, preparo aqui a laçada, tiro a agulha. Agora, deixar aqui do ladinho, só para fazer vocês entenderem aonde a gente vai pegar para começar essa subida da bolsa. Aqui é o pontinho baixíssimo. Aqui tem mais um V, né? E aqui em cima tem essas duas laçadinhas, que não é um V, são dois risquinhos, né? É um sinal de igual, vamos dizer assim. São essas duas alcinhas que você vai pegar para começar a subida da bolsa. Então, você vem aqui, eu vou pegar uma agulha menor aqui, insiro minha agulha pegando essas duas alças. Então, eu inseri minha agulha aqui, eu vou trazer essa laçada com a agulha aqui pra frente. Tá? Pego esse fio maior, esse fio menor aqui a gente vai colocando junto aqui, vai escondendo. Ou se você preferir depois arrematar, como você preferir, tá? Então, você pega o fio maior, faz uma corrente. Essa corrente aqui, ela vai valer como um ponto baixo. Essa carreira toda aqui, toda a volta, nós vamos fazer de pontos baixos, simples assim. Então, eu venho aqui no próximo ponto, ó, insiro aqui minha agulha, pegando os dois fios, ó, duas laçadinhas ali que tem, regulo aqui, trago o fio aqui pra frente, dou uma altura, pego o fio e faço ponto baixo, tá? Venho no próximo, insiro aqui, pegando os dois fios, trago e faço ponto baixo.
Eu vou fazer isso por toda a volta, inclusive nos cantos. Não vai ter aumento nenhum, tá? É só seguir dessa forma. Pega os 2 fiozinhos e faz o ponto baixo. Vamos fazer isso toda a volta aqui, toda a volta. Então, olha, dei toda a volta, sem fazer aumento, tá? Agora, eu vou fazer o fechamento aqui dessa carreira, e daí sim, iniciar um novo ponto, que eu vou explicar para vocês como é. Então, eu vou dar um zoom aqui para você entender bem aqui o fechamento dessa carreira de pontos baixos. Aumenta essa laçada. Eu venho aqui nesse primeiro Vzinho que tem na parte superior da carreira, pegando as 2 alças, tá? Ó, aqui é a correntinha que a gente inicia essa altura da bolsa. Aqui é o Vzinho, né, da parte de cima da carreira. E eu vou levar esse fio aqui, essa última laçada, lá pra trás. E agora, eu venho com a minha agulha aqui, por debaixo dessa laçada que eu levei lá pra trás, ó. Esses são 2 fiozinhos, ó. Venho aqui por debaixo desses 2 fiozinhos e já coloco aqui essa laçada na minha agulha também. Regulo esse fio maior, deixo justinho, pego esse fio que vem do novelo e trago aqui pra frente, tá? Assim vai ser o fechamento. Porque eu já vou com essa laçada que tá na minha agulha aqui, já vai ser o primeiro ponto aqui da próxima carreira já, tá? Então, antes de fazer, geralmente a gente já faz uma corrente aqui, mas a gente não vai fazer nesse ponto. A gente já vem no próximo ponto aqui de base, cada V desse é um ponto de base, tá bom? Então, a gente já vem no próximo, com cuidado para não perder essa laçada. Vem aqui no próximo, pegando as 2 alças, ó. Você perceba bem, ó, não pode pular ponto, tá? Você vem aqui, aqui é nesse ponto, tá laçado, eu venho já no próximo aqui, trago esse fio aqui pra frente. Fiquei com 2 laçadas na agulha, dá essa altura aqui, que a gente precisa dessa altura, pro ponto ficar bem certinho. Pega o fio e passa por dentro das 2 laçadas, tá? Agora, vamos fazer uma corrente. Agora, eu venho aqui no próximo ponto, ó, esse aqui a gente já usou. Venho no próximo, insiro minha agulha, pegando os 2 fios aqui do ponto de base, tá? Pego esse fio que vem do novelo, trago aqui pra frente e dou altura. Venho no próximo, sem perder esse aqui, tá? Venho no próximo, pegando as 2 alças novamente, ó, do ponto de base. Trago aqui pra frente o fio, agora eu fiquei com 3. Dou a altura, pego o fio e tiro tudo. Faço uma corrente. Então, aqui já foi usado esse ponto, eu venho no próximo. Insiro, pegando as 2 alças. Trago aqui pra frente, dou altura. Insiro no próximo ponto de base, trago e dou altura. Fiquei com 3, ó, 1, 2, 3 laçadas. Pego o fio e tiro todas de uma vez. E faço novamente uma corrente. Aqui, nesse ponto, eu já fiz um ponto, né? Ele já está ocupado. Venho no próximo. Insiro minha agulha nesse ponto de base. Trago o fio aqui pra frente e dou altura. Venho no próximo, trago o fio e dou altura. Fiquei com 3 laçadas na agulha, pego o fio e tiro todas de uma vez. Faço uma corrente. Não pode esquecer dessa corrente, tá? Aqui já foi ocupado, venho nesse próximo. Insiro, trago. Venho no próximo, insiro, trago. Fiquei com 3, pego uma laçada e tiro tudo. Faço uma corrente. E assim, eu vou fazer por toda a volta. E depois eu venho mostrar aqui como faz o fechamento dessa carreira. Então, eu já dei toda a volta aqui, fazendo esse ponto, e agora eu vou fazer o fechamento dessa carreira aqui.
Deixa eu aumentar o zoom, iluminar bem aqui. E agora, olha, eu vim fazendo, eu vou terminar aqui, vou fazer esse último ponto aqui junto. Então, eu fiz aqui um ponto, uma corrente, e agora vou fazer o último ponto padrão, porque só tem 2 espaços, ó, vai dar bem certinho para fazer esse último ponto. Então, eu venho aqui, ó, esse já foi ocupado, venho nesse próximo, insiro e trago. Venho nesse último, né, porque esse aqui já foi ocupado para o primeiro ponto. Trago, fiquei com 3 alças, pego o fio e tiro. Aqui, agora, a gente vai ter que fazer uma corrente para fazer o fechamento aqui da carreira, tá? Se por acaso sobrou, porque como eu falei, não é padrão, né, essa furação aqui do couro, pode ter sobrado para você, né, um furinho. Então, se ficou 2, vai dar bem certinho, assim como o meu. Se ficou 1 aqui sobrando, você volta e faz um ponto baixo a menos, tá bom? Que daí vai dar bem certinho. Não vai aparecer aqui embaixo um ponto baixo a menos. Então, você faz isso. Então, agora eu aumento aqui a laçada, venho aqui, eu vou fazer o fechamento agora dessa carreira. Nesse Vzinho, que é o primeiro da parte superior, ó, da carreira, aqui você vendo ele de frente, né, os pontos de frente. E aqui, a parte superior, ó, da carreira, tem vários Vzinhos. Nesse primeiro aqui, você vem com a agulha de trás pra frente. E leva essa laçada lá pra trás. Pra dentro da bolsa, ó. E agora, eu venho com a minha agulha passando por baixo dessa laçada que eu levei lá pra trás, tá? São 2 fios que ficam aqui na frente. E já insiro minha agulha aqui nessa laçada. Regulo o fio, puxando ele aqui, pego e trago ele aqui pra frente. Agora, ele veio daqui, certo? Então, eu venho aqui nesse próximo ponto de base, é o próximo V, insiro aqui. Tem 2 alças, tá? Trago o fio aqui pra frente, fiquei com 2. Sempre no primeiro ponto da carreira, são 2 alças apenas, depois ficam 3. Então, fecho o ponto, faço uma corrente. Venho aqui no próximo, ó, aqui já foi ocupado, venho nesse próximo, insiro, trago, venho no próximo ponto de base, insiro e trago, fiquei com 3. Pego fio e tiro, faço uma corrente. Insiro no próximo, ó, aqui já tá ocupado, insiro no próximo, trago, insiro e trago. Pego o fio e tiro, faço a corrente. Aqui tá ocupado, venho no próximo, insiro e trago. Venho no próximo, insiro e trago. Fiquei com 3, pego o fio e tiro. Então, eu vou fazer toda a volta novamente, e aqui no final, aqui, né, da carreira, eu venho mostrar novamente o fechamento, para não ter erro. Então, eu dei a volta toda, vim fazer o último ponto aqui com vocês e o fechamento novamente. Só não esqueçam de, depois de cada carreira, ajeitar os pontos, dar uma esticadinha, ajeita, tá? E observe se você não errou, esquecendo de alguma correntinha, tá? Não pode esquecer as correntinhas entre os pontos. Então, eu venho aqui, vou aumentar o zoom novamente pra gente fazer junto aqui o finalzinho da carreira. Então, aqui, ó, pode perceber que ficaram 2 espaços, que são os espaços que você vai fazer o último padrão de ponto aqui. Então, faz a corrente, né? Depois desse penúltimo da carreira, faz uma corrente. Agora, eu venho aqui nesse próximo ponto, ó, aqui tá ocupado, venho nesse próximo, insiro e trago. Venho no último, porque aqui já está, né, esse primeiro da carreira, insiro, trago, dou altura e tiro todos de uma vez. Faço uma corrente e vou novamente para o fechamento da carreira. Aumento a laçada, venho aqui, ó, nesse pontinho aqui, que tem na parte superior aqui da carreira, né? E levo esse fio lá pra trás.
Venho aqui por baixo dessa laçada, ó, por baixo da laçada, que eu levei ela pra trás, são 2 fios, com a minha agulha aqui por baixo, e também passo por dentro dessa laçada aqui. Regulo o fio e trago esse fio aqui pra frente, que já vai ser o início desse próximo ponto aqui. Do primeiro ponto, né, o primeiro padrão dessa próxima carreira. Então, eu venho aqui nesse próximo ponto, insiro, trago. Como eu já falei, aqui no primeiro ponto, são 2 alças só na agulha. E tiro, tá? Agora, eu vou aqui fazer o próximo padrão, mas antes disso, uma corrente. Venho aqui onde tá vazio, pego uma laçada, pego outra laçada no próximo ponto, fiquei com 3 e tiro todas de uma vez. Corrente, e assim por diante, tá? Agora, vai ser uma continuação disso, igualzinho. O padrãozinho de pontos, mais a correntinha entre eles. E o fechamento vai ser sempre igual, até você chegar na altura da bolsa que você deseja fazer. Eu vou passar a medida que vai ficar a minha, não se preocupem. Já volto para mostrar e fazer o acabamento dela. E podem observar que são colunas, né, com esses padrões de ponto. Ele não fica intercalado, ficam colunas, né? Pode perceber aqui, ó, fica um em cima do outro. Se você perceber que ele tá intercalando, é porque você esqueceu alguma correntinha, aconteceu alguma coisa de errado, tá? Então, você volta e refaz. Por isso que é bom, depois de cada volta que você dá, observar, cuidar, analisar para ver se você não esqueceu de nenhuma corrente, tá bom? Então, eu já vou fazer mais carreiras e a gente já volta a conversar. Então, eu já fiz várias carreiras aqui, já cheguei na altura que eu quero da bolsa, vou medir aqui para vocês saberem a altura, olha. Ficou com 18 centímetros, tá? Mas ela vai ficar um pouquinho mais do que isso, porque a gente vai fazer agora a carreira para arrematar aqui em cima, né, de acabamento, já estruturando a bolsa, porque ela tá molinha, né? E a gente quer que ela fique estruturada. Então, agora a gente vai para a parte de estruturação. E para fazer essa estruturação da bolsa, eu vou utilizar esse tipo de tela. É uma tela plástica. Tem alguns armarinhos e sites que vendem. E também você pode encontrar em lojas que vendem tela de segurança para janela, por exemplo, ou tela de arame. Além disso, a gente vai utilizar essas abraçadeiras de nylon, tá? Esse daqui você encontra nessas lojas que vendem produtos da China com bastante facilidade, tá? Isso aqui vai ajudar bastante. É bem prático de usar e é fácil de encontrar, além de ser bem em conta. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu cortei um retângulo, mais ou menos da altura que eu quero que fique minha bolsa, tá? E eu vou colocar esse retângulo lá dentro, mas já ele dobradinho assim, para mim medir aqui o tamanho, né? Deixar uma sobra. E daí eu vou aqui nessa união, né, onde fica dupla a tela, eu vou colocar as abraçadeiras. Então, eu tenho que colocar vendo que a tela vai até lá no fundo, tá? Ela tem que ir até o fundinho lá. E aqui, você estica aqui um pouquinho, para ela vir até aqui em cima. Ó, pra bolsa vir até aqui em cima. Assim, ela vai ficar bem estruturadinha. Então, você mede. Eu já sei que esse tamanho tá bom, tá? Tem que ficar o tamanho aqui, ó, bem certinho aqui em cima, porque ela vai... A última carreira, eu vou fazer unindo a tela no crochê. Então, você deixa ela bem lá pra cima, tá? Estica bem os pontinhos aqui, ajeita.
E eu já vou mostrar como eu faço aqui essa união da tela com o crochê para fazer a última carreira. Então, eu já medi aqui o tamanho da circunferência lá dentro da bolsa. E agora, eu vou unir essas duas partes aqui da tela com a abraçadeira. Então, eu já pus aqui 3 abraçadeiras, unindo essas duas partes aqui, ó, tá? Já achei que foi o suficiente, ó, pode ver que ela fica bem paradinha. Agora, eu só corto esses excessos. Essa pontinha aqui que sobra, deixa eu ver aqui, ó, sobra uma pontinha aqui, tá? Você pode cortar bem rente, mas mesmo assim vai ficar esse durinho aqui assim, ó, esse aqui, tá? Então, o que que você faz? Você põe pro lado, que daí vai ficar bem bom. Ó, esse aqui também já pus pro ladinho, e esse daqui também, ó, que daí não vai ficar incomodando na bolsa, tá bom? Então, agora eu aperto bem aqui, ó, e eu vou colocar lá dentro da bolsa novamente. Então, eu já pus a tela aqui dentro, agora eu vou pegar esses prendedores e vou colocar aqui, ó, para me ajudar aqui para fazer essa última carreira. Se você não tiver esse tipo de prendedor bonitinho aqui, não tem problema, pega um prendedor de roupa, tá? Um grampo de estender roupa no varal, não tem problema nenhum, faz a mesma função, tá joia? Então, agora, olha, já tá aqui dentro, bem certinha a tela. Já coloquei os pregadores aqui, tá tudo certinho. Agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer a carreira de acabamento aqui, unindo com a tela. Que isso vai ficar perfeita essa estruturação. Então, aqui eu vou pegar essa laçada aqui, vou fazer o fechamento de carreira aqui primeiro. Eu pego aqui, como eu tava fazendo, nesse primeiro Vzinho aqui na parte superior da carreira, e levo essa laçada lá pra trás. Simples assim, tá? Agora, eu venho aqui por baixo, novamente, dessas laçadinhas que ficam aqui na frente, e coloco a minha agulha aqui na laçada. Regulo, puxando o fio, pego esse fio e trago aqui pra frente, e faço uma corrente. Essa carreira aqui, ela vai ser de pontos baixos, tá? E a gente vai tomar por base esses V's que tem na carreira aqui, que são os pontos de base. Então, em cada V desse, eu vou fazer um ponto baixo, mas eu vou incluir a tela nesse ponto. Então, como é que eu vou fazer? Eu tô aqui nesse ponto, venho no próximo. Venho aqui, insiro minha agulha e insiro minha agulha também aqui na tela, ó, tá? Eu peguei a tela junto. Trago o fio aqui pra frente, fiquei com 2 laçadas e faço o ponto baixo. Agora, eu venho no próximo ponto aqui do lado, ó, o próximo V que tem aqui. Insiro minha agulha aqui, venho aqui na tela, insiro, trago o fio, faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto, insiro, passo minha agulha lá dentro da tela, olha. Pego o fio, trago aqui pra frente e fecho o ponto baixo. E eu vou fazer isso por toda a volta. Aqui, onde dupla a tela, você pode passar pelas duas partes daí, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu pego no próximo ponto e ali são duas partes da tela, que é a união da tela. Então, eu vou e passo pelas duas partes. Trago o fio e faço um ponto baixo. E eu vou fazer isso por toda a volta. Então, eu dei toda a volta aqui estruturando, né? Juntando, na verdade, essa estrutura com o crochê. Olha que perfeito que fica essa estruturação. A bolsa fica super firminha, ó, bem retinha, bem perfeita.
Agora, eu já terminei toda a volta, né? Então, agora a gente vai pegar esse fio aqui e a gente vai dar 5 voltas aqui sobre a abertura aqui da bolsa. Então, eu dei 5 voltas, vou cortar o fio. E agora, eu vou fazer uma carreira aqui para deixar mais bonita essa frente aqui. Então, vai ser uma carreira com pontos baixíssimos, tá? Só para dar um acabamento mais bonito aqui para os pontos. Então, eu venho aqui, nessa última laçadinha que ficou, tiro todo o fio. Dessa forma, a gente não precisa cortar, né? E iniciar um novo fio, fica bem mais fácil. Então, a gente vem aqui para fazer o fechamento dessa carreira, pegando essas duas alcinhas que tem em cima aqui, primeiro ponto, né, dessa carreira, leva o fio lá para trás. Todo o fio. E agora, ele vai voltar da onde ele saiu. Então, ele vai entrar aqui. Então, eu venho aqui com a agulha e levo esse fio lá pra dentro. Então, aqui a gente já fez o fechamento, ficou bem perfeitinho. Agora, aqui, nesse próximo ponto aqui do lado, ó, ele entrou aqui e eu tô no próximo, aqui pro ladinho. Eu vou trazer esse fio aqui pra frente. Tá? E agora, eu retorno aqui nesse, pegando as duas alcinhas de cima, trago o fio e faço um ponto baixíssimo. E assim, a gente vai começar essa carreira de pontos baixíssimos. Então, aumenta um pouquinho aqui, não pode ficar nem muito apertado e nem muito solto. E você não vai pular nenhum ponto, tá? Vem aqui em cada ponto de base e faz o ponto baixíssimo. Vai regulando o fio, para ele não ficar nem muito frouxo e nem muito apertado. E vai dar o acabamento em toda a volta dessa abertura da bolsa. Então, eu dei toda a volta, e aqui, já tô no finalzinho aqui, ó. Esse é o último ponto vazio de ponto baixíssimo, tá? Então, eu venho, faço o último, e aqui ele já começou, né? Aqui é o início do ponto baixíssimo, então, eu não faço aqui. Tá vendo que tem essas duas alcinhas aqui? Essas aqui são o primeiro ponto baixíssimo. Então, eu tiro aqui, olha como sobrou bem pouquinho fio. Dessa forma, fica bem legal de fazer. Ó, vem aqui agora para fazer esse fechamento do ponto baixíssimo, dessa carreira de pontos baixíssimos. Você vai pegar esses dois fiozinhos aqui, que são o primeiro ponto baixíssimo da carreira, ó. Você pôs a agulha de cima para baixo. Eu não entrei com ela aqui de dentro, tá? Ó, eu só peguei essas duas alcinhas, de cima para baixo. Agora, eu vou pegar esse fio aqui e vou levar ele pra cima. Levei ele lá pra cima. Ele não foi lá pra trás, tá? Ele só veio pra cima. E agora, ele vai entrar da onde ele saiu. Então, se ele saiu daqui, ele vai retornar aqui. Agora sim, eu vou colocar a agulha lá de dentro da bolsa pra sair aqui nesse lugar onde ele tem que entrar. Então, eu venho aqui de dentro da bolsa e insiro a minha agulha aqui nesse lugar da onde ele saiu. E vou levar esse fio aqui lá pra dentro da bolsa. E assim ficou perfeito o fechamento. Agora, eu só vou arrematar esse fio lá por dentro.
Então, eu terminei a parte de estruturação, a parte do corpo da bolsa tá completa, né? Tá perfeita. Agora, eu vou medir novamente para passar a medida aqui para vocês, porque como nessa parte da estruturação, ela aumenta um pouco, né? Porque a gente estica os pontinhos, né? Para colocar essa estruturação. Então, ela ficou com 21 centímetros de altura por 25 de largura, tá? Um tamanho muito bom de bolsa. Então, agora com a estruturação, né, a parte do corpo da bolsa já pronto, vamos para a tampa. Como vocês estão vendo, eu já trabalhei o couro, fiz as furações, acabamentos, já fiz a colocação do fecho, tá tudo pronto para colocar na bolsa. Então, você vai pegar essa tampa, colocar do lado avesso. Eu tô protegendo aqui o fecho para não riscar, tá? Com o tecido aqui. Aí, a gente vai virar aqui, só para ver a altura que você quer aqui pro fecho, tá? Para você ver bem certinho. Agora, você já viu aqui a altura que você quer. Você vai virar. Fixa bem aqui com a tua mão e vira. Agora, a gente já pode abrir aqui. O que vai te ajudar aqui vai ser a linha do crochê de cada carreira. Isso vai te ajudar a não ficar torto assim, ó. Tá? Então, você vem aqui na linha que você quer. E o crochê já vai te dar a direção para você continuar esses pontinhos aqui que a gente vai fazer para fixar a tampa no corpo da bolsa. Para você não perder ao movimentar aqui, você pode contar as carreiras, tá? No caso aqui da minha, eu quero que essa altura fique com a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima carreira. Depois da sétima carreira, um pouquinho acima. Então, eu levantei ela aqui, já posicionei novamente acima da sétima carreira, tá? Agora, eu vou trazer com a minha agulha e com a ajuda da minha mão, esse fio lá de dentro da bolsa para fora. Mas antes eu vou fazer um nozinho inicial. Aumento aqui essa laçadinha para ficar mais fácil. E eu vou com essa laçada aqui, com esse fio, lá de dentro da bolsa. Eu vou colocar a mão lá dentro e vou puxar esse fio aqui por fora. Então, agora eu venho aqui com a minha agulha, passando aqui nesse pontinho aqui, nesse furo, bem do canto aqui na parte de baixo. Insiro aqui no couro, insiro lá no crochê, passando pelo crochê e pela estrutura, tá? Então, fui lá dentro da bolsa com a minha agulha. Agora, eu vou levar essa laçada que eu preparei com a minha mão lá por dentro da bolsa. Aqui, ó, não faz mal que ele levante, porque você já pôs aqui no lugar que ele tem que sair, tá? Depois a gente vai organizando isso aqui conforme for fazendo os pontinhos aqui em cada furo. O importante a agulha não sair daqui para não mexer do lugar. Agora, a minha mão vai ajudar essa agulha, vai encaixar o fio lá na agulha para trazer aqui para frente, ó. Já passou pela estrutura, pela bolsa, e agora vai passar aqui por essa tampa de couro. Tá? Ó, já trouxe aquela laçada que eu preparei aqui pra frente. Agora, eu venho nesse furinho do lado. Então, eu organizo aqui, essa é a hora de deixar retinho, tá? Deixa retinho aqui, aonde você escolheu aí a carreira, né, que você escolheu. Eu venho aqui, não posso deixar essa laçada muito apertada, nem muito frouxa, tá? Ela tem que ficar bem retinha aqui, ó, pro furo que a minha tem que aumentar um pouquinho. Então, eu puxo aqui um pouquinho. Ó, ela tem que ficar confortável aqui para você colocar no próximo espaço. Então, eu passei minha agulha na tampa, no crochê e na estrutura. Ela tá lá dentro da bolsa, tá? O gancho tá lá dentro. Venho novamente, agora ela pode levantar, porque eu já fixei aqui com a agulha. Minha mão vai lá por dentro da bolsa e vai ajudar a agulha a pegar o fio e trazer aqui pra frente novamente.
Então, passei pela estrutura, passei pelo crochê, e agora ela vai passar por a tampa. Aí. Agora, o que que eu vou fazer? Um ponto baixíssimo, que a gente passa esse fio pelo outro, tá? Simples assim. Agora, eu vou fazer isso dessa mesma forma até essa outra pontinha aqui. Então, eu vou, insiro, passando lá por dentro da bolsa, venho com a minha mão, ajudo o gancho a encaixar e trazer esse fio aqui pra frente, ó, escapou. Então, eu venho, ajeito de novo aqui pra não ficar torta a tampa. Vou lá por dentro, o gancho, a minha mão vai ajudar o gancho a trazer o fio. Tá vindo aqui pra frente. E faz um ponto baixíssimo. Ó, tá grande, tá? Então, você vai aqui, ó, e puxa esse fio lá por dentro da bolsa pra regular ele. Ajeita novamente. Regula aqui o tamanho da laçada. Insere. Vai com a mão lá por dentro. Traz o fio. Passa pela tampa e faz um baixíssimo. E eu vou continuar fazendo isso, até essa outra pontinha aqui. Então, eu cheguei até o final e eu reparei que ficou bem alinhadinho aqui nos pontos, aqui na carreira, e assim também ficou bem alinhadinho. Se eu fizer assim, ó, apertar um pouquinho a bolsa, eu vejo que ficou bem certinho, bem reto, tá? Dos dois lados. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu preciso subir fazendo pontos baixíssimos também. E eu vou fixar mais 2 pontos com a bolsa. Para essa aba, quando eu abrir, não ficar tão aberta, tá? Vou deixar ela fixada até aqui, mais ou menos, ó, que daí fica bem legal. Então, eu venho e continuo da mesma forma. Pego aqui essa laçada, insiro aqui no couro, no crochê e na estruturação. Tá lá dentro, venho com a minha mão aqui dentro, né? Ajudando o gancho a trazer o fio aqui pra fora. Passo por tudo, ele escapa, às vezes não tem problema. Traz e passa. E eu vou mais um pela bolsa também. Então, eu insiro, passo por lá, trago aqui o fio, passo aqui pela tampa e faço baixíssimo, ó. A gente vai regulando aqui pra não ficar muito frouxo. Vai regulando, vai puxando, ajeitando, tá? Agora, dá uma olhada como que ficou aqui a tampa, quando ela abrir. Ainda ficou muito aberta. Eu achei que com 2 já ia ficar bom, né? Mas eu acho que dá pra fixar mais um ainda aqui. Então, eu volto, pego a agulha, pego a minha laçada, venho aqui em mais um espacinho, mais um furinho, e faço da mesma forma. Minha mão tá aqui dentro da bolsa, ajudando. Trago o fio aqui pra fora. De novo aqui. Trago. Aí. Agora já ficou bom. Ficou bom o espaço aqui até a borda aqui. Então, olha lá como é que tá ficando. É importante que aqui também fique retinho. Então, aqui eu já fixei a quantidade que eu queria, né, na bolsa. Depois, eu vou fixar aqui também. E lembrando que a mesma quantidade a gente vai fixar na bolsa, tá? Dessa tampa. Então, se aqui foram 3, aqui também vão ser 3, tá? Mas isso é depois, eu já vou mostrar como é que faz. Agora, eu não quero mais fixar a tampa na bolsa, eu só quero fazer os pontos de acabamento aqui para essa tampa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar o fio.
Mas eu vou deixar um espaço bem generoso pra gente fazer esse acabamento. Se você vê que essa quantidade que você cortou não foi suficiente, não tem problema, é só emendar o fio, tá bom? Mas é bom cortar um pouquinho mais para não ter que fazer essa emenda. Se for assim, é melhor, né? Então, eu venho aqui e vou puxar todo esse fio aqui. Pronto. Agora, eu vou fazer pontos baixíssimos aqui nesses furinhos, onde eu não quero fixar na bolsa. E para isso acontecer, eu vou ter que voltar esse fio aqui. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou voltar, mas eu não vou levar lá pra dentro da bolsa. Eu vou voltar só aqui, tirando só da tampa o fio, tá? E não pode perder esse aqui, tá? Se você quiser até aumentar um pouquinho aqui, ó. Não pode perder. E puxa aqui só pra tirar da tampa, tá? Pronto. Agora, insiro minha agulha aqui nessa alça, onde tinha já. Regulo aqui o fio. O fio tá vindo lá de dentro, ó, da bolsa. Agora, eu venho na tampa, no próximo furo, insiro minha agulha. Não vou lá pra dentro da bolsa, vou ficar por aqui. Regulo aqui, trago esse fio e passo pela tampa. Aqui, passo pela tampa e já faço um ponto baixíssimo, passando por essa laçada. E agora, só vou fazendo pontos baixíssimos. Aqui é importante que se regule bem, tá? Deixa bem presinho. Agora, venho no próximo, pego o fio e passo por aqui e faço ponto baixíssimo. Vou no próximo, veja que agora eu não tô mais passando lá dentro da bolsa, tá? Venho no próximo, trago o fio aqui pra frente da tampa e passo por essa laçada, fazendo mais um ponto baixíssimo. E eu vou fazer isso, ó, vou continuar fazendo isso por toda essa tampa. Ó, eu vou fazer por aqui, depois eu venho por aqui, sempre da mesma forma, fazendo pontos baixíssimos. Quando a gente chegar aqui novamente, eu vou mostrar daí como é que a gente vai fazer para fixar na bolsa. Então, eu dei toda a volta e cheguei aqui faltando esses 3 últimos furinhos que a gente vai fixar com a bolsa. Então, o que que a gente vai fazer? Vai ser um pouquinho diferente. Eu vou abrir aqui a tampa e eu vou colocar, sem perder essa laçada aqui, que eu até aumentei bem aqui para não perder, eu vou colocar esse fio aqui lá para dentro da bolsa. Então, eu venho aqui com a minha agulha por dentro da bolsa, vendo mais ou menos a mesma direção que eu coloquei aqui, ó, foi abaixo dessa última carreira desse padrão de pontos. Então, mais ou menos aqui nessa direção aqui, tá? Então, eu venho aqui sem perder aquela laçada e coloco esse fio aqui pra dentro. Todo ele. Vai passar aqui pra dentro da bolsa. Pronto. Fecha novamente. Vou abrir aqui. Pego essa laçada aqui de novo.
E agora, eu vou continuar fazendo como eu fiz lá do outro lado. Insiro aqui no próximo furo, levo minha agulha lá pra dentro. Com a minha mão lá dentro, eu vou trazer esse fio aqui pra fora. Minha mão vai me ajudar o gancho a trazer esse fio. Se perder, não tem problema, pega de novo. Ó, trouxe ele aqui, tá? Desse lado aqui é pior de mostrar, mas acho que tá dando pra ver aí, né, gente? Então, agora, eu venho aqui novamente no próximo furo. Insiro novamente lá de novo. Ajudo aqui minha agulha a trazer aqui pra frente. Perdi, deixa eu pegar de novo. Traz aqui pra frente. Ó, ele veio, mas escapou daqui. Então, eu venho e passo por aqui. E vou mais uma vez, que é o último furinho agora. Então, eu venho, insiro aqui na tampa, no crochê e na estrutura. E pela última vez, eu vou trazer o fio aqui pra fora, tá? Agora, eu vou trazer todo ele. Vocês vejam que sobrou bastante fio, mas isso não tem problema, depois a gente corta e emenda pra fazer outra coisa. Então, eu tirei tudo, agora eu preciso fazer esse acabamento aqui, né? Porque tá aberto aqui, ó. Então, eu vou fazer esse acabamento. Eu vou passar minha agulha pegando essas duas laçadas do primeiro ponto baixíssimo. E vou levar esse fio pro outro lado. Ele vai ter que simular, né, o último ponto baixíssimo. Agora, ele vai passar por aqui e ele vai voltar da onde ele veio, certo? Então, ele vai voltar daqui, ó. Mas, ele ficou aqui por fora, né? Ele precisa ir lá pra dentro da bolsa. Então, o que que eu vou fazer? Pegar aqui minha mão com a minha agulha, colocar nesse último furinho aqui da lateral, vou trazer minha agulha aqui e vou buscar esse fio e vou levar lá pra dentro. Chegou aqui dentro, puxo. Pronto. E assim, ó, ninguém sabe onde eu comecei e onde eu terminei. Agora, eu venho aqui pra dentro, ali ficou o fio do início, né, e do final. Então, eu vou pegar e arrematar eles dois, tá? Eu posso fazer um nozinho, depois esconder o fio de uma forma bem simples. Então, assim, a gente terminou a colocação, a fixação da tampa na bolsa, ficou bem perfeitinho, do tamanho que eu queria aqui. Agora, eu vou colocar a outra parte do fecho. Para isso, a gente pode fazer assim, ó, se ajeita bem aqui certinho, coloca aqui, isso. Agora, você tira a tampa. Agora, eu venho aqui com essa chapinha e localizo lá onde ela tá, lá dentro, e daí, com o alicate, eu fecho aquelas hastes. Então, olha lá, ó, já apertei ali, fixei, então, a outra parte do fecho, veja como ficou bem legal essa estruturação. Aqui na frente, você só vê se deu certo aqui o fecho, vê se ficou bem retinho. Veja por essa linha aqui, olha a linha do crochê como ficou bem perfeitinha. E, ok, né? Tá tudo certo. Mais uns acabamentos agora que a gente coloca nessa hora é etiqueta, caso seja essa de garrinha, também é agora que tem que pôr, porque depois vai ter o forro.
aí fica mais difícil, tá bom? Então, é agora que a gente tem que pôr da mesma forma que a gente pôs essa parte aqui do fecho. Então, a gente vai localizar aonde vai querer colocar. Eu gosto de pôr nessa direção aqui, mais ou menos. Aí, eu vou arrumar aqui, deixar ela bem retinha, colocar lá essa chapinha e virar essas hastes, como eu fiz nesse outro acessório aqui. E para essa bolsa, eu escolhi colocar essa alça de couro, tá? Com regulador e mosquetão, que fui eu mesma que fiz. E para colocar essa alça nessa bolsa, eu vou colocar com essas argolas. Não são argolas articuladas, porém elas têm uma abertura. Então, a gente pega com alicate e abre para colocar ali na bolsa para encaixar no mosquetão. E quando você for colocar essa argola aqui, veja que ela ultrapasse a tela, que daí a tela vai ajudar a dar firmeza, tá? Para essa alça não puxar e não deformar a bolsa. Então, você põe ela junto com a tela. Se você olhar aqui por dentro, olha, você vai ver ela ali, ó, sobre a tela, tá? Então, a tela também vai segurar. Daí, eu venho aqui com o alicate, eu protejo o alicate com fita crepe para ele não riscar o metal, tá? Daí, eu venho aqui e fecho bem essa argola, deixo bem certinho. E daí, eu encaixo o mosquetão da alça aqui na argola. Então, agora a bolsa tá toda certinha, toda perfeitinha, já tô feliz com o resultado. E agora eu vou fazer a forração. Também já pus todos os adereços que eu tenho que pôr antes, né? Não esqueça de colocar tudo que você precisa. Se você for fazer um outro fecho, né? Aqueles fechos imantados, coloca esse fecho antes. Faz tudo que você precisa fazer antes. E por último, o forro, tá? Então, eu vou te explicar como que eu faço o forro para essa bolsa. Então, eu tô aqui com o tecido que eu escolhi, é um begezinho bem clarinho. Ele tá duplo, ó, é um retângulo. Deixa eu abrir aqui, ó. É um retângulo aqui, eu só dobrei. E como que eu vou pegar essa medida? Eu coloquei, na verdade, né? Vou mostrar aqui como que eu fiz. Aqui eu fiz já o tecido dobrado. Essa medida, essa sobra do fundo, tem que vir até o meio da bolsa. Aqui, ó, até o meio do fundo. Você vê mais ou menos onde é o meio, você traz aqui essa dobra, tá? Até o meio, certo? Aqui, nas laterais, aqui, eu subo e venho até o meio da lateral também, ó. Aqui tá no meio, como eu falei. Agora, eu venho com esse daqui e venho até o meio também. Deixa eu tirar essa alça aqui pra facilitar. Venho com esse tecido até o meio. Eu não vou deixar ele bem certinho até o meio, porque eu tenho que fazer a costura, tá? Então, esse daqui eu deixo um pouquinho mais. E do outro lado, a mesma coisa. Venho até o meio e um pouquinho mais, só para fazer a costura. Então, eu ajeito meu tecido bem certinho aqui, e eu vou fazer duas costuras, uma em cada lado. Essa daqui, essa parte aqui de cima é a abertura, tá? Então, deixa para depois. Vou fazer só uma costura de cada lado, simples, deixando de espaço um dedo da lateral, tá? Então, eu meço aqui mais ou menos um dedo e faço a costura aqui. Desse lado, da mesma forma. Então, agora eu já passei as duas costuras e agora eu vou fazer um fundo, porque a gente quer que ela tenha um fundinho assim como a bolsa, né? Então, eu pego aqui, ó, bem na costura e faço assim, a costura ficar bem no meio e ele forma um triângulo aqui, ó. Aqui, eu vou passar mais uma costura. Um tanto assim, mais ou menos, de uns... Deixa eu medir aqui mais ou menos pra vocês, não precisa ser tão preciso assim. Mas uns 4 centímetros a partir da pontinha aqui, você vai fazer uma costura aqui.
dos dois lados, nas duas pontas. Então, ó, já fiz aqui as duas costuras. E depois dessa costura aqui, agora esse triângulo aqui eu posso cortar, tá? Pra não ficar muita sobra de tecido lá dentro da bolsa. Não corta muito rente a costura. Agora, do outro lado. Agora, eu vou colocar esse tecido lá dentro da bolsa pra eu ver certinho a altura que eu tenho que costurar aqui ou cortar algum excesso que tenha nessa parte de cima. Então, gente, eu pus ali dentro e ficou bem certinho, tá? Então, eu só vou fazer uma dobrinha aqui, como uma bainha, né, comum, e vou passar uma costura. Então, eu já fiz a bainha aqui em volta também. Agora, eu vou colocar dentro da bolsa. Então, agora a gente vai para a colocação do forro na bolsa. Eu já prendi aqui com alguns prendedores. Novamente, eu digo para vocês, não precisa, né, ser prendedor, pode ser alfinete, pode ser grampo de roupa, o que você tiver. Vou pegar uma linha invisível. Isso daqui a gente compra como linha invisível mesmo, tá? Em armarinho tem. E uma agulha de costura. Eu vou fazer um nozinho aqui na ponta e a gente vai começar a costurar o forro no crochê. Então, você ajeita bem certinho o forro, vê aonde tem que ser, né, cada parte, por isso que é importante a gente prender assim. Aí, você vai começar a fazer a costura, tá? A gente vai utilizar essas laçadinhas que tem aqui atrás desse Vzinho que tem aqui em cima, que são os pontos de base, né? Aqui, essas laçadinhas aqui de trás, tá? Então, você vai começar inserindo agulha de costura de baixo pra cima, que daí a sobra, né, que fica depois do nozinho, já fica lá pra baixo, ó, fica pra baixo. Aí, você vem aqui e passa a sua agulha aqui pelo tecido, tá? Do tecido, você volta lá pro crochê. E você passa ali, ó, a agulha num pontinho só, traz pra cá de volta. E passa novamente pelo tecido. Você pega, não sei se vocês estão conseguindo reparar, bem pouquinho de tecido, tá? Pra ficar uma costura bem delicada e bem visível também. Então, eu vou pro próximo ponto aqui, o próximo laçada. Eu coloco minha agulha assim, ó, de lado, tá? E agora, eu venho pra parte do tecido, pegando bem pouquinho tecido. Vou pra mais uma laçadinha aqui, ó. Perceba como fica bem perfeita a costura, tá? E eu vou fazer assim por toda a volta. Dessa mesma forma. Olha bem de pertinho aqui, olha como fica bem perfeitinho aqui a costura. Você não consegue, né, visualizar a costura, porque esse fio, ele é invisível, né? Essa é a vantagem. Se você não encontrar, por um acaso, esse fio, não é difícil encontrar, mas se você não encontrar, escolhe uma cor bem igualzinha, assim, a do tecido que você vai colocar de forro, tá? E agora, a gente dá toda a volta dessa mesma forma. Então, aqui eu terminei o forro, ó, já dei toda a volta aqui da mesma forma, como eu expliquei, e tá pronto o nosso forro.
E assim nós finalizamos essa bolsa linda, que com certeza é uma das minhas preferidas, com estruturação, parte de crochê, forro, tudo que tem direito. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Beijo!